Bom dia, professor Nelson, bom dia, professor Anselmo, professora Fernanda. É um orgulho estar aqui presente nesse grupo seleto. Inicialmente, Nelson, eu sei que eu tenho pouco tempo, eu queria parabenizar o Colégio Odete por essa ação, uma ação protagonista, uma ação diferenciada, e a gente fica muito feliz quando alguém faz uma ação como essa. Quem milita na tecnologia tem uma característica importante, que é reconhecer quando alguém faz algo, e faz algo de maneira coletiva. Eu fiquei muito contemplado com a fala da professora Roberta, que é gestora dessa escola, valorizando, né, os seus companheiros de trabalho, valorizando a coordenação pedagógica, valorizando os seus professores, né, valorizando também os seus alunos. Então, parabéns, Roberta. Em nome de Roberta, eu quero parabenizar todos que compõem essa escola protagonista, essa escola potente e que faz uma jornada pedagógica incrível. Quando eu recebi a professora Graciete na rádio para falar sobre essa jornada, ela falou sobre essa jornada, eu já fiquei muito feliz naquele dia e fiquei mais feliz ainda com o desenvolvimento da jornada. Quero parabenizar todos e todas dessa escola, porque essa é uma ação protagonista, volto a dizer, e a tecnologia tem muito de protagonismo. Eu gostaria, Nelson, de iniciar minha fala com uma citação aqui do professor Joécio, que compõe essa escola e que é uma das pessoas que servem assim de referencial para a gente pensar a tecnologia em uma perspectiva diferente. Ele já participou aqui no chat, ele colocou: nós percebemos as tecnologias não apenas como ferramentas, mas fundantes e estruturantes, pois conseguem atribuir uma condição de transversalidade, promovendo uma maior assimilação. Mando um abraço para o professor Joécio e peço autorização para começar justamente desse ponto. Gente, existem dois usos hoje da tecnologia. Existe o uso instrumental e o uso estruturante. Qual é o uso instrumental? O uso instrumental é esse que a gente vem fazendo ao longo dos tempos, utilizando a tecnologia apenas como ferramenta. E aí, quando eu falo ferramenta, eu estou dizendo algo que eu posso utilizar e posso descartar. E aí eu faço sempre uma analogia, né, com uma muleta. Eu estou sentado, eu não estou utilizando. Mas se eu for andar para algum lugar, e caso tenha necessidade, eu vou usar essa muleta. Então, a tecnologia, ela não é ferramenta. Ela não é ferramenta. A gente tem que extrapolar um pouquinho esse discurso. Ela é estruturante. Ou seja, ela não é separada. Eu ficava muito preocupado, convencionalmente, quando as escolas diziam assim: olha, vamos prestar atenção aqui na aula, se todo mundo se comportar, a gente vai para o laboratório, aí vocês vão poder usar a tecnologia. Olha a tecnologia como ferramenta separada do processo, ou seja, ao invés de utilizar essa tecnologia estruturante no processo de ensino-aprendizagem, você demarca um espaço, nesse caso o laboratório, para o uso da tecnologia, ou seja, a tecnologia está separada do contexto. Se comportarem, se prestar atenção na aula, a gente vai para o laboratório. Eu via muito isso historicamente. Eu me lembro que eu já trabalhei como videotecário em uma escola. E lá eu era responsável por gravar os programas, né? Gravar os programas e disponibilizar na escola. E aí foi bem na época da tecnologia que surgiu como modismo, que agora todo mundo, nós estamos no mundo tecnológico e todos os professores vão ter que usar. E lá chegou uma professora e disse assim: professor Jefferson, eu gostaria que você selecionasse um filme para a gente assistir, porque eu gravava os filmes e naquelas fitas e organizava numa videotecário. Eu era videotecário. E aí eu falei: tá bom, professora, qual é o tema da aula da senhora, para eu poder gravar o vídeo? Ela falou: não, não importa o tema, você é um jovem garoto, você trabalha aqui, faça a sua função, eu não tenho que dizer para você o tema. Eu falei: não, professora, não, mas é porque eu tenho aqui uma estante que eu coloco dividido por tema, meio ambiente, enfim, e eu gostaria de saber o tema. Ela falou: não importa, eu quero um vídeo que tenha 50 minutos. 50 minutos? Depois eu fui perceber, quando ela pegou a fita, que ela queria um vídeo que tivesse exatamente o tempo da aula dela, 50 minutos, né?
Claro que isso é um fato isolado, mas existem pessoas que concebem a tecnologia dessa forma, como tapa-buraco, para dizer assim, não, nada deu certo, põe a tecnologia. Olha, eu fiz um planejamento aqui e não deu certo. Tinha até um professor na época, de educação física, que eu era coordenador em Central, não vou citar nome, mas esse professor, ele mandava um bilhete para a gente, para a escola. Eu era gestor da escola e recebia um bilhetinho assim, imagina, um bilhetinho dizendo assim, olha, professor, nós estamos no mundo tecnológico, onde as fronteiras foram quebradas, olha que lindo. E agora, a gente não precisa necessariamente estar presente. Olha a ideia, viu? Portanto, eu estou lhe enviando esse CD com a aula de hoje. Coloque na televisão, no DVD, e coloque os alunos para assistir. Imagina. Olha a concepção de tecnologia. Eu não preciso nem estar presente, manda lá que as pessoas vão fazer. Então, a gente precisa extrapolar um pouquinho essa questão da tecnologia como ferramenta, como uso instrumental, como uso apenas técnico, e a gente precisa extrapolar um pouquinho isso. Bom, professor, o senhor falou de duas vertentes da tecnologia. Eu quero falar hoje, gente, do uso estruturante. É isso que o Colégio Odete está fazendo, usando a tecnologia, perpassando pelas áreas, perpassando pelos componentes curriculares. É uma ideia do grupo de estudos literários que vem chegando aqui, vem chegando para a gente de forma estruturante. Então, existem alguns conceitos, pessoal, que a gente não pode esquecer, né? Primeiro conceito, eu falo através de Manuel Cáceres, né? É o trabalho em rede. A gente não pode perder de vista que a tecnologia precisa. Quando eu vejo aqui nas mensagens gente da Louisiana, gente de outras escolas participando, eu me sinto contemplado com o uso estruturante dessa tecnologia. É o uso do trabalho em rede, as pessoas se conectando. A minha, a minha orientadora e a de Joécio também no mestrado foi a professora Maria Helena Bonilla, duríssima nas orientações, duríssima. E eu chegava na construção do meu projeto de intervenção, eu chegava para ela com vários projetos onde os professores e os coordenadores e os profissionais da educação teriam que estar presentes fisicamente. E Bonilla me falava há 2 anos atrás, há quase 3 anos atrás, Jefferson, esquece esse negócio de presencial o tempo todo. A gente precisa entender a tecnologia também no digital. A gente tem que extrapolar essa questão do presencial, do físico. E ela nem imaginava que nós teríamos uma pandemia como essa, né? Aliás, eu fico muito feliz porque agora as pessoas vão começar a olhar a tecnologia não apenas de forma instrumental, estão olhando de forma coletiva. E Bonilla já me falava isso, e aí eu vejo o Colégio Odete fazendo uma jornada como essa, aí eu fico feliz, muito feliz mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui para a coordenadora, minha colega lá da Louisiana, Lília Marques, que está aqui dizendo compartilhamento de conhecimento, é isso. Então, o primeiro fundamento é o trabalho em rede. O segundo fundamento é inovação, gente. A gente não pode conceber tecnologia sem fazer atividades inovadoras. E é justamente isso que essa escola está fazendo. É justamente isso que a rede está fazendo, atividades inovadoras. Inovar não significa a gente criar uma nave que vai voar, ou então criar um equipamento antes nunca criado. Não é isso. Inovar é a gente pegar as nossas práticas e fazê-las com criatividade. Isso é inovação. A inovação está relacionada à criatividade. É usar o stream, é usar as ferramentas que eu não gosto de usar, é usar os recursos que estão aí ao nosso favor para chegar no aluno. Olha, as escolas estão dando um exemplo de inovação. E tem escola aí, como a ACM, que estão alcançando aí praticamente 100% de retorno das atividades. Isso é uma inovação. Então, nós não criamos nada. Esses recursos estavam aí. O Zoom estava aí, o Google Meet estava aí, o Stream, esse que o professor Nelson está usando, já estava aí. Agora, nós estamos usando esses recursos que já existiam para inovar. Então, inovar é criar,
é fazer algo, mesmo com as ferramentas que nós já temos, da mesma forma e com qualidade. Outro conceito da tecnologia é a participação, né? A gente não pode abrir mão da participação. Tecnologia está relacionada à participação efetiva dos atores e atores, né, que estão no processo. Então, se eu primo pela tecnologia na minha escola, eu preciso garantir que outras pessoas participem. Eu preciso garantir a participação do estudante. Aliás, o estudante, ele é protagonista quando a gente pensa em trabalhar com tecnologia. Ele não pode estar separado. Quando eu penso em trabalhar com a rádio escolar, eu preciso ter aluno participando, eu preciso ter outros atores participando, até da comunidade. Quando eu penso em trabalhar com Memórias do Bairro São Francisco, que é um projeto que nós escrevemos junto com o Nelson Preto, lá na UFBA, e a gente aplica lá na Louisiana, eu preciso ter aluno mexendo na máquina, eu preciso ter aluno mexendo no tripé, vendo como é que está a imagem, né? E a gente criou uma coisa muito, muito feia, assim, historicamente. Como era que acontecia o uso dos recursos na tecnologia? O diretor ou a diretora, em outras épocas, guardava em um armário, esse armário ficava atrás da mesa do diretor, muitas vezes com um cadeado intransponível, né? A gente não tinha acesso, o professor tinha medo de ter acesso, porque esse uso vinha sempre com ameaças. Olha, se quebrar isso, você vai ter que arcar com os prejuízos. Ora, o professor ganhando tão pouco e arriscando-se em usar uma tecnologia, esse uso não era. O professor tinha dificuldade. Imagina um aluno. Olha, não dê na mão do aluno. Se você entregar isso aí na mão do aluno e tiver algum problema, você vai arcar com a tecnologia. Não era assim, gente, historicamente? E nós estamos quebrando isso. Nós temos máquinas fotográficas que nós usamos até hoje na Louisiana, que foi trazidos pelo Instituto Brasil Solidário em 2011. Tem 9 anos. Alunos usando praticamente toda semana. Então, nós temos que garantir a participação sem essa ameaça de que participar pode gerar algum dano. A gente tem que quebrar isso. Temos que ter cuidado? Sim, claro. Todo equipamento, todo recurso tecnológico, ele precisa dos cuidados. Mas esses cuidados não podem extrapolar a questão de não usar. É bom a gente deixar isso claro. Outra questão é autonomia. Eu não posso pensar em usar tecnologia sem pensar em autonomia. Aí eu trago Paulo Freire, né, que fala dessa questão da autonomia. A gente precisa fomentar a autonomia dos nossos estudantes. Como é que eu vou fomentar a autonomia do estudante se eu tenho medo toda vez que o estudante pega na máquina fotográfica? Eu me lembro, eu tenho 2 alunos lá, eu vou citar só, não é sendo antiético, mas eu tenho Osmirando e Paulo Sérgio, que são 2 alunos lá da Louisiana. Eles chegaram lá e Osmirando e Paulo Sérgio deram muito trabalho e um dia foi feita uma saída fotográfica com a turma do Pra Seguir. Essa saída fotográfica foi no Mercadão. E Osmirando chegou, Osmirando era um problema na escola. Chegou assim, eu posso usar a máquina do senhor? Bem assim, perguntando. Eu pensei e falei, nossa, máquina cara, mais de 3 mil reais, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou responder? Rapidamente eu pensei, pode, Osmirando, você vai usar a minha máquina, só que eu vou estar próximo de você para lhe orientar, tá bom? Beleza, fiz um combinado com ele, ele usou minha máquina nessa saída fotográfica do Pra Seguir, e a partir daquele momento, daquele pequeno uso que parece uma coisa pequena, ele começou a mudar na escola, ele começou a ser mais participativo, ele começou a respeitar mais os professores. Então, assim, a gente deu autonomia para ele, mas acompanhamos o processo e por isso. E quero falar da autoria. Tecnologia é fomentar a autoria, não é fomentar a reprodução. Eu me lembro que o professor Joelso fez um trabalho com o livro Clipe, aí no Odete, esse trabalho depois eu copiei, eu levei para a Louisiana e levei para Massanilho Rosa, que ele disse que as primeiras produções, e existia uma pequena cópia do que eles viam lá no Google e tal. Depois, apareceu um aluno do Colégio Odete que aprendeu a dominar um aplicativo no celular. Isso é história que Joécio nos contou. E esse aluno começou a fazer, e as equipes começaram a procurar ele, começaram a dar autonomia. Aquele aluno
que era indisciplinado, ele começou a ser valorizado, a ter autonomia, a ser participante, e ele foi um dos exemplos do trabalho do videoclipe trazido pelo professor Joécio lá no Colégio Odete. São essas histórias que fazem a gente como estruturante. E, por último, a última categoria das 6 é a colaboração. Nelson traz isso de forma incrível. Aliás, parabéns, Nelson, pelo trabalho que você está realizando, promovendo a colaboração. Em tecnologia, ninguém produz nada sozinho. A gente produz coletivamente, a gente produz com o outro. Eu não posso, eu me lembro, eu estou falando isso porque eu vi que a professora Laudiceia está aqui, a professora Laudiceia, nós fizemos um trabalho lá na comunidade dela de ensaio fotográfico, isso em 2016, e ela viu como foi a colaboração. Um aluno segurava a máquina, o outro se preocupava com a luz, o outro já se preocupava com a imagem. Isso é a colaboração, gente. Ninguém faz nada sozinho em tecnologia. Colaborar com o outro, estar disponível, talvez isso faz... eu me lembrei agora de uma história, a gente estava fazendo umas oficinas de audiovisual, e nós fizemos, nós do Instituto Brasil Solidário, e eu fiz junto com o Luiz, em Boquira, Ibitiara e Gentil do Ouro. São 3 cidades aqui próximas da gente, né? Boquira e Ibitiara, aqui da Chapada. E a gente estava procurando um aplicativo que fizesse uma composição sonora, um rap, através de uma gravação. A gente gravava uma frase e o aplicativo botava uma batida e fazia um rap. E a gente não conseguia achar esse aplicativo. A gente ia lá no Play Store, pesquisava e não conseguia encontrar esse aplicativo. Beleza, não encontramos em Ibitiara, não encontramos em Boquira e fomos fazer a oficina em Gentil do Ouro. Estamos lá conversando sobre esse aplicativo antes de começar a oficina, eu, Luiz e alguns alunos. E aí, para nossa surpresa, chega um aluno da nossa oficina, que veio do interior de Gentil do Ouro, veio de cavalo. Ele chegou de cavalo, com gibão, tudo caracterizado. E aí, a gente conversando, ele chegou com o cavalo, amarrou o cavalo lá, e aí falou, escutou um pouquinho e disse assim, professor, eu conheço um aplicativo que faz isso. Bem assim, com a vozinha assim, bem cantada assim. Eu conheço um aplicativo que assim, atônicos um para o outro e pensamos, olha, vamos ouvir, de repente ele conhece mesmo. Conheço, professor. Tirou o celular do bolso da calça e mostrou um aplicativo para a gente chamado AutoRap. Me lembro como se fosse hoje, que a gente não conhecia. E aí ele falou uma frase, tipo assim, eu amo o meu cavalo. E aí, de repente, botou uma batida, se transformou em um rap, e aí ele já salvou em MP3 e disse, está aqui o aplicativo. Ou seja, em tecnologia, eu não posso anular nenhum ator. Eu não posso anular, porque as ideias, elas circulam e as pessoas se apropriam dos recursos. Eu não posso anular. O nosso aluno não pode ser desconsiderado em um processo tecnológico. Jamais, ele não pode ser considerado. E, para isso, eu preciso respeitar o contexto das escolas, o que se produz lá no bairro São Francisco é diferente do que se produz nos outros bairros, e não significa dizer que essas produções têm um valor maior ou menor, têm uma intensidade maior ou menor. Eu não posso ter esse discurso, eu preciso respeitar o contexto. Talvez dá para produzir o Memórias do Bairro São Francisco, mas talvez em outro bairro não dá para produzir isso. Tem outras produções que são importantes, né? Outra coisa, acesso livre ao conhecimento. A gente não pode jamais cair nessa ideia de prender a informação. É o que o professor Nelson falou, os recursos educacionais abertos. Vocês, gente, estão produzindo acesso livre ao conhecimento, porque, como o professor Nelson falou, quantas pessoas não estão acessando agora, mas poderão acessar o canal do YouTube do Colégio Odete e baixar a palestra da Fabrícia, baixar a fala da Sinara, que foi tão importante, a fala da professora Imária. Então, isso é acesso livre ao conhecimento, né? Não podemos esquecer do fortalecimento dos processos horizontais. Em tecnologia, a relação precisa ser horizontal.
eu não sou o único emissor do conhecimento, eu não sou o detentor do conhecimento. Eu preciso entender que o aluno também produz conhecimento e produz até melhor que eu. Eu preciso ter humildade suficiente para dizer, nossa, eu preciso me atualizar nisso aqui, porque o aluno está à frente de mim. Nossa, o professor chegou aqui com ideia, né? Eu, por exemplo, usei esse stream, estou usando nas minhas lives, e Nelson conversou comigo sobre ele, e Nelson já está muito melhor do que eu no stream. Isso é natural em tecnologia. Não existe comparação de quem está melhor, de quem está pior. Esses processos são horizontais. Um aprende com o outro de forma colaborativa. E, por último, a valorização das produções. Pode continuar, Gerson. E, por último, a valorização. Deixa eu mandar um abraço para o professor Aguinaldo, secretário de Educação. Beijo no coração. E, por último, a valorização das produções colaborativas. Aquilo que o aluno valoriza, que ele produz, eu preciso valorizar. Como é que eu valorizo a produção do aluno? É mostrando para a escola, mostrando para a comunidade, falando na rádio da escola, olha, está se produzindo isso, o aluno precisa ser valorizado. Gente, não tem nada mais frustrante para a gente ou para o aluno de algo que ele produz não ser valorizado. Por isso que eu vejo o movimento das redes no Facebook, por isso que eu vejo a José Francisco Nunes postando coisa. Isso é importante. Isso não é se amostrar. Manhã falava sempre, meu filho, tem duas diferenças. Se amostrar é uma coisa, mostrar é outra. Nós precisamos continuar mostrando o que se produz na rede. Isso é valorizar as produções colaborativas. Isso é valorizar o que o aluno produz. Isso é valorizar o que o professor produz. Às vezes o professor está lá fazendo um projeto e se esforçando e a gente não dá o valor necessário. Tem que colocar no mural, sim. Tem que colocar na página da escola, sim. Tem que colocar na rádio, sim. Tem que valorizar isso, porque a valorização, para quem usa a tecnologia, é de extrema importância. Essa não é uma valorização de provocar orgulho, mas de valorizar o que se produz. Eu concebo tecnologia dessa forma, e nós estamos fazendo, Nelson, para concluir, nós estamos fazendo alguns projetos que têm essa base lá na Louisiana. Aí eu posso citar o Cinema na Praça, que Nelson, junto com o Espaço Colaborar, é uma das pessoas que tem colaborado. A gente tem feito esse Cinema na Praça desde 2012, não só no bairro São Francisco. Nós temos o Memórias do Bairro São Francisco, são moradores antigos, o professor Nelson também já vivenciou a gravação de um episódio, nós escrevemos esse projeto junto com o professor Nelson Preto. Nós temos a Rádio Escolar da Louisiana, que trabalha de forma colaborativa. Nós temos curso de fotografia dentro do projeto SETA, que é o projeto Comunicação, Educação, Tecnologia e Arte, que agora nós estamos implementando o empreendedorismo e educação financeira, também com a parceria com o professor Nelson. Então, essas vertentes que eu falei da tecnologia, a gente está tentando fazer na Escola Louisiana Filho, e estamos vendo a Escola Odete e outras escolas da rede também fazendo. Queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou aqui disponível para outras intervenções.